Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Eu Famoso. É um prazer ter vocês aqui novamente nessa série maravilhosa que está ajudando pessoas, mostrando pessoas que fazem diferença na sociedade, trazendo para os seus projetos sociais, apresentando-os aqui para que vocês possam conhecer, vocês ajudarem a divulgar ou também ajudar financeiramente, tá? Então, é um prazer. Fica aqui no nosso vídeo e o projeto de hoje é o projeto Plante, da querida Mônica Fioravante, que é lindo. Atua na parte educacional para ajudar pais, auxiliar pais e alunos e filhos a questão do diálogo, a questão parental, para formar uma família cada vez mais unida e melhor, tá? Enfrentando seus desafios no dia a dia, seja na escola, seja na sociedade, seja no que for, tá bom? Mas antes de continuarmos, já peço, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e compartilhe o nosso conteúdo, porque esses projetos não podem ficar escondidos, precisam aparecer e muita gente precisa conhecê-los, tá bom? Então, não vou demorar muito, solta a vinheta, editor. Seja bem-vindo, Mônica, meu famoso. É um prazer ter você aqui. Esse projeto que transforma famílias, transforma filhos e pais e que ajuda muita gente. É um assunto que às vezes as pessoas acham que é um assunto simples, mas é muito complexo. Trabalhar Hum. essa parte pedagógica, essa parte mental das pessoas não é simples, é uma coisa que exige um trabalho, tempo, dedicação para que isso aconteça. Então, é Uhum. um prazer falar desse projeto aqui no Famoso. Se apresente no nosso público, fale um pouco sobre você, esse currículo enorme, grande que você tem aí, que arrebenta qualquer um. Que isso. Eu sou Mônica Fioravante, é, trabalho com educação já há muito tempo, mais de 30 anos. Fazia de uma forma mais colaborativa, porque eu trabalhei muito tempo em editora de revistas e livros ali também. Foi um local onde eu enriqueci muito, né, em termos de conhecimento, aprendizado, e comecei ali também as minhas primeiras escritas, mas hoje eu sou formada em pedagogia, tenho pós-graduação em gestão escolar, também na área de neuropsicopedagogia, e trabalho como educadora parental, né, tudo voltado na educação. E uma coisa foi chamando a outra, porque dentro da escola eu fui vendo a necessidade, que é a minha paixão, essa relação entre família e escola, até porque meus filhos sempre estudaram em escola pública, então eu queria sempre ter esse diálogo, sempre fui uma mãe participativa, e observando também as dificuldades, às vezes, que as crianças têm em relação umas às outras, as dificuldades dos professores, né, cada vez maior em relação também aos alunos, ao comportamento, ao interesse pela escola. Então, eu trabalho hoje como professora no município, aqui moro em Petrópolis, não sou de Petrópolis, mas moro aqui atualmente e trabalho no município, e também faço o trabalho de educação parental, que é esse projeto com famílias atendendo pais e mães. E como é que surgiu esse projeto? Como é que ele veio aparecer? Você teve essa luz, essa inspiração para fazer esse projeto? Então, como eu venho trabalhando na escola como professora, e quem vai aí estar nos escutando, e você talvez já tenha ouvido isso, eu sempre enfrentei muito as questões de ouvir os pais falarem assim, num conflito, né, um desafio dentro da sala de aula. Aí a direção convida os pais para virem na escola, conversar, às vezes tem alunos que são mais desafiadores, e os pais falando que não sabem mais o que fazer. E eu tive um aluno, eu na época era diretora adjunta numa escola, e um aluno que sempre dava muito trabalho mesmo, dificuldades, e aquela mãe sempre ia na escola e ela estava
sempre reclamando ou falando alguma coisa. E teve um dia que ela sentou comigo e com a outra diretora, e ela chorou, ela sentou e ela começou a chorar, e eu vi que aquele choro daquela mãe não era é, um choro mentiroso, ou assim, de vergonha do filho. Era um choro de necessidade, no sentido de que ela não sabia, de fato, quais ferramentas e como trabalhar, ou como fazer para ajudar o filho dela. E naquele dia eu entendi que todo o trabalho que eu realizava precisava ser mais intencional. Eu já fazia palestra para famílias, eu já fazia algum trabalho com adolescentes, mas eu entendi que precisava ser alguma coisa mais estruturada, intencional, que eu pudesse acompanhar aquela família, porque às vezes no ambiente escolar não é que a gente não queira, as demandas são muito grandes. Então, às vezes, é difícil a gente, no ambiente desculpa, escolar, dar atenção a todo esse processo. E eu já vinha estudando a educação parental e eu precisei, dentro dos meus estudos, criar um método. E me veio muito forte o meu relacionamento com a minha mãe quando eu era pequena, que a gente gostava muito de plantar. E ali veio, eu digo que como uma inspiração divina mesmo, né? Porque eu fiz a associação aí com a questão, o Plant, que é o nome do meu movimento, na ideia de que se aqueles pais querem ter o resultado futuro, que é o que a gente faz quando a gente planta uma sementinha, a gente quer que aquela semente, né, cresça, se desenvolva e frutifique, ou que seja o fruto, ou ainda que não seja, a gente quer que ela cresça e chegue no estado que a gente possa se alimentar dela. E aí isso foi muito forte para mim em relação à vida dos pais e filhos, porque os pais sempre querem um resultado com os seus filhos, eles querem que os filhos deem bem na vida, que sejam bem-sucedidos, que sejam respeitados, que sejam respeitosos. E a gente precisa semear isso na vida, porque às vezes a gente fala, mas a gente fala, joga semente e não acompanha de fato essa semente como deveria, né? E, além de tudo, tem a questão das consequências. Quando a gente planta, a gente não está 24 horas olhando aquela plantinha. Eu gosto muito de plantar, porque eu aprendi isso com a minha mãe, né? Aqui em Petrópolis eu moro em casa, mas não tenho tanto espaço assim, mas tenho plantas. E às vezes eu vou dormir, quando chega no outro dia, o gato derrubou minha planta, tem uma lagartinha que chegou lá. A culpa não é minha, a culpa não é dos pais, que Uhum. às vezes alguma coisa está acontecendo na vida dos filhos, mas o externo vem. E a gente não vai deixar essa planta de lado. A gente vai, junta a terrinha, bota lá de novo, continua cuidando, leva mais tempo. Então, a analogia do plante é justamente essa, e que, assim, para mim, encara muito bem com as relações familiares e de outros espaços. Então, por isso, eu comecei o plante. Cada letrinha, ele tem eu digo que é uma semente, que é o que compõe aí o método, e a gente trabalha dentro do plant os propósitos, limite, amor, comunicação, experiências diferentes. Então, o plant surgiu assim, no sentido de que quando eu vi dentro da escola que a gente precisa, de fato, ter alguma coisa que pudesse ser mais intencional, né? E não apenas esporádicos, palestras, mas que a gente pudesse aplicar isso e ajudar os pais. A gente não controla fatores externos, né? Fatores externos ninguém controla. A gente faz um planejamento sempre na vida, de alguma coisa, sempre acontece algo, e às vezes até para melhor do que o que a gente tinha pensado, às vezes para pior. Mas são controle, fatores que ninguém controla, não tem jeito. E quando você fala em pessoas, sempre vai ter fatores externos, sempre vai ter fatores externos, porque estamos falando com, acho que é a obra mais complexa do mundo, que somos nós. Que a mente nossa, a gente não sabe o que está, do nada está pensando uma coisa, já muda para outra, tem uma ideia, e aí a gente começa a entender o mundo e entender como é que ele funciona nas etapas do crescimento, adolescência, a parte quando você é criança,
depois você tem a parte já jovem, descobrindo o mundo, experimentando o mundo, mas se você não tiver uma base para essa experimentação, você faz experimentos errados na vida, escolhas erradas. sim, Então, isso é muito importante. A gente tem muito esse dilema hoje na sociedade do que o pai, o que a mãe é responsável. Tem pai que joga o filho na escola e fala assim, a escola que educa. Não, mas a escola não é para educar. A escola vai ensinar as matérias. A maioria das escolas é isso, ela vai ensinar as matérias que o aluno precisa para tirar suas notas, e pronto. Mas se o pai não tiver esse suporte da escola, que hoje viu-se que é uma via de mão dupla, a escola não vai sim. conseguir fazer com esse aluno. A visão anterior é a seguinte: eu for, ensino matemática, português, eu tenho que ensinar e o pai se vira em casa. Só que muitas famílias não estão estruturadas. Muitas das crianças, ainda mais pessoas de classes mais baixas, não estão estruturadas. São mães que vieram de problemas da sua geração, da sua criação, a forma como foi criada, educado pelos seus pais, e elas não têm estrutura mental para isso. Uhum. Aí como é que você vai Isso exigir de mesmo. uma mãe dessa que ela deu uma educação exemplar para o filho? Uhum. Não tem como. E a ideia do plant, até, né, às vezes a gente, na realidade, é que o que você está falando, nós fomos criados, uma das coisas que a gente estuda e que a gente tenta compartilhar com os pais, e uma pergunta que eu sempre faço é o quanto que nós já estudamos para sermos pais? Nós, biologicamente, isso vem natural, né? Uhum. A gente vai gerar o filho. Mas esse filho, quando nasce, ele é um ser humano e ele passa por várias fases do desenvolvimento. Então, eu conhecer essas fases, eu conhecer essa estrutura do meu filho, eu conhecer esse mundo é, da criança, do adolescente, do pré-adolescente, é necessário. Então, até existe uma roda, né, que até foi de um curso que eu fiz, e é muito interessante, porque cada etapa é uma diferente. Então, quando você muda ali de 0 a 3 anos da criança e você já coloca ela na escola, é uma novidade que surge. É um novo ciclo dessa criança. Quando ela sai, ela vai lá para os seus 8, alfabetização, vai, né, para um outro período. Quando ela chega na pré-adolescência, então, nós, enquanto família, a gente precisa conhecer essas fases, precisa entender o processo que se dá nesse desenvolvimento. É como que eu vou comunicar com essa criança, com esse meu filho pré-adolescente. A gente trabalha muito a questão das gerações, porque, como você falou, eu fui criada, eu tenho 53 anos, eu fui criada por uma mãe de um tempo bem diferente, que eu tive meus avós. Então, assim, a distância que faz a gente, às vezes, entender o nosso filho ou não, porque nós aprendemos de uma forma e a gente replica, às vezes, daquela mesma forma, e às vezes não está dando solução, não está dando certo. Então, a questão não é o certo ou o errado, mas é qual a maneira que eu posso encontrar para eu conseguir lidar melhor com as relações familiares e com os filhos, né? Não replicando somente uma maneira que eu recebi, que nem sempre foi a melhor. 99% eu posso dizer dos pais, às vezes, que a gente conversa, não tiveram umas relações tão favoráveis com os seus pais. Né? Às vezes nem conheceram, então teve muitos conflitos, trazem traumas de que não gostaram porque viram na família. E isso tudo vai interferindo também nessa minha criação. Às vezes, sem eu querer, eu replico. Então, a ideia é justamente na educação parental, não a gente dizer 7 regrinhas, 10 regrinhas para você ser feliz. Eu, pelo menos, não faço isso. Mas é qual a maneira que eu posso olhar diferente para essa situação e encontrar solução que seja fora da minha perspectiva, que eu não esteja entendendo, mas que tem ferramentas para que eu
trabalhe melhor e a minha família seja mais próspera, no sentido de ela consiga conviver melhor. Não existe família perfeita, mas existe família que a gente consegue se respeitar, conversar de forma mais educada, que consiga ter esse momento de sentar, de se relacionar, de afetividade. Então, assim, tem sido muito prazeroso o projeto, porque a gente começou com curso para os pais, depois a gente tem um atendimento que é específico, também individual, e a gente tem visto que eu falo dos frutos, né, sobre o projeto. É uma geração hoje que é um conflito que a gente está tendo, né? De duas gerações que são assim, nossos pais vieram de uma geração que não se resolvia problemas terapêuticos, psicológicos, de forma como hoje você ouve, você tenta entender, compreender a dificuldade de cada um. Aí você pega uma geração que hoje é mais diálogo, você tem que saber dialogar melhor, porque não é mais do porquê, não. Ah, porque é assim, pronto. Agora você tem que explicar o porquê de cada coisa para ter a consciência e a coisa acontecer. Então, esses desafios hoje, como é que você tá, como é que no dia a dia, nos atendimentos, como é que você está vendo isso, esse conflito dessas gerações hoje, na questão do diálogo? Como é que está sendo isso? Trabalhar esses pais, como é que está sendo? Primeiro tem que trabalhar a parte terapêutica dos pais, para depois ele conseguir acessar os filhos. Como é que está sendo, ou é feito em conjunto? Então, normalmente, os pais eles chegam falando dos filhos, né? Os filhos que estão errados, os filhos que não fazem, os filhos que estão com os desafios. E a proposta é sempre trabalhar o pai e a mãe, os pais junto com os filhos. E quando a gente, nessa questão do diálogo, é uma questão assim pontual. Eles não conseguem, às vezes, se entender, se comunicar, fazer uma comunicação assertiva. E muitas vezes é esse o problema, porque o filho está no seu espaço, achando hoje, né, que eu posso falar o que eu quero, eu posso até um pouquinho dessa questão da liberdade que eu acho saudável que a gente tem de dialogar hoje, mas as pessoas estão perdendo às vezes o freio do que é o limite no caso do respeito, né? Existe não só porque são pais, mas com qualquer outra pessoa. Então, assim, é muito difícil às vezes o pai e a mãe entender, ouvir o filho e os filhos ouvirem e entenderem os pais. Então, quando a gente está no atendimento, nós trabalhamos muito essa questão da comunicação, como que a gente fala, como que a gente ouve, como que, às vezes, o nosso gesto, a gente fala de uma forma e a nossa fisionomia, as nossas expressões corporais, elas estão dizendo outra coisa. Então, as dificuldades que eu vejo também é de dizer que ama, né? Verbalizar carinho, palavras que sejam positivas. Então, a gente trabalha muito também sobre uma educação positiva. Então, a gente, enquanto pai e mãe, muitas vezes só reclama, só fala das coisas ruins, não consegue perceber, às vezes, as coisas boas que o filho está fazendo também, ou até esse incentivo mesmo. Inclusive, até a gente lançou, eu estou num livro agora, que foi lançado há pouco tempo, e uma das autoras, que é organizadora, ela até fala sobre isso. Ela sempre ouviu da família que chamavam ela de burra. E ela cresceu acreditando que ela era burra, que ela não servia para nada. E hoje, em sala de aula, ainda conversando com os meus alunos, eu escuto muito isso, deles falando que a comunicação em casa é sempre você não vai ser nada, ou você não presta, ou você está errado, sabe? A fala muito negativa. E isso vai gerando, lógico, uma separação entre as pessoas, porque ninguém quer ficar ouvindo só coisa ruim e, de um outro ponto de partida, o filho acaba devolvendo para os pais também aquele tipo de fala, porque eles estão aprendendo ali. Então, trabalhar a comunicação é muito importante e eu vejo hoje que o diálogo está difícil, até por conta
cada um fica lá no seu quarto, cada um fica no seu espaço, estão na mesma casa, mas não conseguem sentar e conversar, dialogar, né, de fato, de uma forma saudável. Então, isso é uma coisa que precisa, e a gente trabalha muito dentro do Plant. Tem alguma história que você possa falar para a gente de alguma mudança radical que, algum caso, sem falar citar nomes, claro, que você perceberam que era muito complexo a situação, tipo assim, aquela situação que as pessoas normalmente olham e falam assim, não tem saída, não tem solução, ou isso aqui é praticamente impossível. E houve uma reversão e hoje o filho está, o diálogo, está tudo funcionando muito bem entre pai e filhos. Sim, tem uma situação que foi mais com uma mãe com um filho pequeno ainda na infância, né? Uns 7 anos. E essa mãe, quando chegou para mim, ela estava assim, bem transtornada, né? No sentido de que ela tinha muita dificuldade de lidar com o filho, porque o filho também era diagnosticado com TOD, né? Assim, o pensamento aí de TOD, que é o transtorno opositor desafiador, e era muito difícil. Toda a ação que o menino tinha, ela já não conseguia lidar e assim, ela estava criando um pouco de aversão até ao filho, né? Então, ela chegou assim bem nervosa, bem sem chão. E a gente começou, na realidade, um trabalho com essa mãe, porque os filhos pequenos eu não atendo, eu atendo no pré-adolescente e adolescente. E foi aos poucos a gente foi trabalhando como ela poderia agir e dar a resposta dentro das sementes que eu falo com o filho, né? E para mim essa experiência dela foi muito boa, porque quando a gente terminou o processo, ela estava uma outra mulher, sabe assim, mais em paz, com mais sorriso, com mais tranquilidade, sabendo lidar melhor com o filho. Ela é uma empreendedora, então ela leva o filho para o espaço dela também. E nós fomos vendo ali, e a avó também, que estava junto, então participaram junto, porque era cooperadora, né, em cuidar daquela criança. E, assim, foi um período de crescimento absurdo, porque eu vi, de fato, naquela mãe, naquela família, o entendimento de como pode ser tranquilo essa parceria pais e filhos e entender como que ela poderia lidar melhor com a situação, entender melhor, ter mais equilíbrio, conseguir compreender o filho nos momentos, às vezes, que ele estava de crise, e também ajudando, porque aí o filho começou a ter respostas também, à medida que ela sabia lidar melhor com a situação, que ela conseguiu responder melhor. Então, assim, é, esse foi uma das situações, porque eu realmente vi aquela mãe chegando, tipo, tô desesperada, né, a ponto de dar um piripaque. E ao término, a gente estava ali com sorrisos e estava assim bem mais aliviada, bem mais equilibrado no sentido de saber. Então a gente vê o resultado de fato, né, chegando ali no final de um processo. E é o que eu digo, não tem fim, mas tem agora uma sabedoria a mais, né? Uma ferramenta a mais de como que eu posso agir em alguns determinados momentos e estar mais emocionalmente também equilibrado. Então, esse atendimento foi muito especial. Teve um outro jovem também que eu atendi e foi bem bacana ele se descobrindo, né? E nesse caso foi só ele, e ele foi se descobrindo, e ele foi se entendendo, ele foi percebendo e estruturando, porque no caso eu trabalho também com a organização dos estudos, então ele foi conseguindo se perceber e se organizar melhor, então terminou o curso dele e bem estruturado. Então tem muitas histórias assim bacanas, né, que as pessoas acham que às vezes
não sabem, não sei como resolver muito bem, está com conflito aí com os pais, até nessa situação que às vezes os pais eles estão fazendo tudo de melhor para você em termos de estudo, de cuidado, e às vezes o filho não consegue entender isso também, não consegue valorizar isso nos pais, não consegue reconhecer isso como um amor, né, que vem ali para ele também. Então, tem muitos casos assim que estão dando certo, graças a Deus, e a gente está fluindo aí. E é muito bom ver depois, né, depoimento da família agradecendo e seguindo seu rumo aí, que esse é meu objetivo, é que as famílias elas consigam viver bem, né? Perfeitos não, mas consigam se entender, se amar, se respeitar e viver realmente assim plenos, né, numa plenitude aí de relacionamento. Eu vi que o projeto está no exterior já, né? O projeto Sim, já está. Como é que é esse? Como é que é isso? Tem um projeto já fora do Brasil, avançando, crescendo. Como é que foi? Como é que é essa emoção? Como é que chegou esse momento? então na pandemia nós não podíamos, né, sair, então começou muitas palestras, muitos estudos para os professores e eu fui fazer. Uma amiga me convidou para fazer uma palestra online para a região serrana, onde pegava aqui Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, que é do estado. Então, eu fui falar sobre esse momento da pandemia, como que seria depois do retorno. E nesse grupo que estava assistindo, tinha uma professora que ela conhece, ela tinha um grupo fora do Brasil, de educadores também, pessoas que trabalhavam com jovens, com adolescentes. E ela entrou em contato comigo e pediu para que eu falasse do Plant para esse grupo. Então, a gente organizou, teve que organizar horários, porque os horários eram, né, diferentes, e a gente conseguiu fazer. No caso, eu não falo inglês, não falo espanhol, mas a gente teve um tradutor, porque o espanhol, as pessoas que iam participar conseguiam entender. Então, a gente teve gente da França, nós tivemos gente na Alemanha, nós tivemos pessoas da Espanha, Estados Unidos, da África, participando. Então, eram lideranças que trabalhavam com jovens e com adolescentes. E a gente fez primeiro um primeiro que era para educadores, foram 4 encontros falando dessa importância da gente olhar para esse nível dos pais e dos adolescentes. E depois nós tivemos o curso Plant, de fato, que aí nós abrimos mais, então tiveram alguns pais fora do país que participaram também, e mais a liderança. Então foi bem bacana, porque nós tivemos aí um mês, mais de um mês, porque nós fizemos um mês só com a liderança, depois nós fizemos o curso Plant, que são 6 encontros, junto com essa liderança e mais alguns pais que tiveram interesse. Então, foi uma experiência assim, incrível, porque a gente teve ali a participação de mais de 20 pessoas no curso e interagindo, e foi bem bacana, porque a gente teve uma representatividade aí para fora, né, do país, e foi bem bacana essa possibilidade. Como é que nós podemos ajudar quem está assistindo ao Plant? Como é que a gente pode contribuir com o Plant? Divulgando o trabalho da educação parental. Eu atendo também de forma online, então, às vezes, algum pai, alguma mãe tem alguma dúvida, tem algum desafio aí que, às vezes, está com essa fala, né? Não sei o que fazer. Eles podem entrar em contato, que a gente pode conversar, a gente pode ver da forma. Também, quem está nos assistindo, às vezes, tem uma escola, tem uma instituição em que você trabalha e gosta dessa questão da família, das crianças, vê essa necessidade. Então, nós podemos online também, como eu fiz para fora do país, a gente está fazendo
uma parceria e você convidando os pais da sua instituição, né, seja escola, ONG, associação, igreja, a gente participa com qualquer grupo de pessoas e a gente pode estar aí sendo uma parceria. Dentro do Plant, eu falo que a gente tem ramificações. Então, hoje eu tenho também uma conferência, que é uma conferência para pais, mães e educadores. Todo ano a gente faz, esse ano ainda não aconteceu, eu tive algumas perdas pessoais nesse ano, inclusive meu esposo faleceu tem 2 meses. Então, assim, a gente está se refazendo, dessas perdas. Minha mãe, nesse período, também faleceu, então, assim, a gente, esse ano, não conseguiu ainda fazer a conferência. Mas nós fazemos uma conferência voltada para mães, para pais, para educadores, que também é nessa vertente, mas é muito mais do empoderamento mesmo da mãe e da família cuidando de si, porque a gente, para cuidar de alguém, a gente precisa estar bem também. Então, a conferência vem num sentido de dar condições a essa mãe de sonhar, de pensar em outras perspectivas, de pensar em empreendedorismo, de pensar em coisas que sejam boas para ela, o cuidado com ela. Então, podem seguir o Plant, né, o meu Instagram, Mônica Plant Oficial, divulgar o trabalho e ser o que eu chamo de um semeador, né? Você pegar aí as sementinhas e acompanhar a gente está aberto a participar de eventos, de projetos, fazer parceria. Então, se você tem interesse nessa área de família, da educação parental, a gente está aqui para isso também, e a gente conta sempre com os mais parceiros, com os semeadores, para estar com a gente. Pode ter certeza que nós seremos parceiros nisso. A gente vai divulgar o trabalho do Plant, vamos continuar isso. E o que eu puder indicar o Plant, vou indicar, porque a gente precisa orientar essas famílias a questão dessa importância de família, o nome família oficialmente, não apenas a forma, só a palavra por si só. Porque nós vemos muito questão família, o pai, a mãe, o filho, cada um no canto, cada um fazendo o que quer que fazer. Não, é união, é amor, é simbiose, tem que estar todo mundo junto, brigando, disputando, lutando em prol dessa causa, que é muito importante. E vocês fazem isso, ajudam, reorganizam as famílias, de certa forma, na parte psicológica. Isso é muito louvável. Então, que esse projeto continue crescendo cada vez mais, avançando, avançando, e que Deus continue abençoando vocês sempre nesse projeto, tá? Então, muito obrigado pela atenção, aceitar falar um pouco desse projeto aqui no Famoso. E com certeza é um projeto que, como eu falo, foguete não tem ré, vai continuar subindo eternamente, deixando sementes, semeando vidas e semeando esperança na sociedade. Isso aí. Obrigada também pela oportunidade de partilhar, né, de divulgar, que realmente nós precisamos cada vez mais que as famílias estejam, né, unidas, estejam juntas. E eu sei do desejo do coração dos pais que os filhos também deem seus frutos. E eu falo muito sobre legado. Quando você vive bem, você vai levar uma geração a viver bem também, a procurar melhores caminhos, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade também. Muito obrigado e sucesso para vocês sempre. Um abraço, até o próximo vídeo.